Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, sou Head de Marketing e professora da Attus. E toda semana recebo convidados para conversar sobre temas que fazem parte do universo da Attus, como inovação, empreendedorismo e a educação. Também gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de verão na Attus Educação. Acesse o nosso site, nós ainda temos vagas nos cursos de graduação e também de pós-graduação. Saiba todas as informações em www.attus.edu.br. Bom, então entrando no tema do nosso episódio de hoje, 2024 está apenas começando e ainda é tempo de analisar o que se passou em 2023 e como isso pode influenciar o que ainda está por vir. E um dos aspectos que mais influenciam o país é a sua economia, com certeza. Pensando nisso, nesse episódio, nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi a economia no ano passado e o que podemos esperar para esse setor em 2024. Para isso, nós estamos recebendo hoje aqui o doutor em Economia Aplicada e economista na Nipur Finance, Christian Pelizza. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, Christian. Muito obrigado, Valesca, obrigado ao público. Gostaria de agradecer o convite mesmo e dizer que é uma satisfação poder conversar com vocês aí e trazer um pouco da nossa impressão aí na área econômica desse ano de 2023 para 2024. Perfeito, estamos curiosos para saber o que a gente pode esperar nesse ano. E também recebemos hoje a economista e professora do programa de pós-graduação em administração da Attus, a Giana Mores. Ela também é consultora e especialista em economia e gestão empresarial, principalmente no setor de agronegócio. Seja muito bem-vinda, Giana. Muito obrigada por estar conosco no Attus Talks. Olá, muito obrigada então pelo convite. Estamos aí à disposição para conversar, sobre economia, sobre vários pontos aí a se destacar nesse ano que inicia. Então vamos começar logo perguntando para o Christian quais foram os principais acontecimentos econômicos, o que aconteceu, o que impactou de relevante na economia em 2023, Christian? Não, perfeito, Valesca. Olha, 2023 ainda foi um ano de ajuste assim, no sistema econômico como um todo, não só Brasil, a nível de mundo. Não foi um ano fácil aqui no Brasil, no geral. Começou o ano com juros muito altos aqui, né, 13,75% de Selic. Isso foi um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, com uma taxa altíssima. Ainda assim, o Brasil cresceu muito bem em 2023. Os dados ainda não estão consolidados, mas o Brasil vai crescer acima de 2,5%, próximo a 3%, muito provavelmente no ano. Teve muito a ver com o agronegócio, mas de prós, assim, para o Brasil, eu diria, o crescimento foi muito bom na nossa economia. A inflação, que vinha sendo um principal problema quando a gente tratou no pós-pandemia, né? Quer dizer, veio aquele surto inflacionário global, a inflação do Brasil, que a meta era 3,25% ao ano, chegou a 12%, ela recuou para dentro do limite superior da meta, né? Então a gente deve fechar, também não está consolidado ainda o dado, mas deve ser muito próximo de 4,6%, 4,5% na inflação anual em 2023. Isso possibilitou o começo do ciclo de corte de juros. Então o Brasil começou a ter juros caindo, a gente fechou 2023 com juros a 11,75%. Então, essas são notícias muito boas. Junto com a parte de emprego, que também se mostrou bastante resistente no ano. O Brasil está com uma taxa de desemprego de 7,6%, 7,7%, que é a menor desde 2015. Então, foi bom o ano em alguns aspectos. Outros mais difíceis, como eu comentei, juros altos, né, 13,75%, e alguns problemas fizeram com que o mercado de crédito sofresse, né? Quer dizer, a gente viu uma contração no crédito disponível, isso se aprofundou depois daqueles problemas que começou no ano lá com lojas americanas e outras empresas grandes pedindo recuperação judicial. Então, para alguns setores foi um ano um pouco mais complicado, principalmente pelo lado do crédito. Nada agora, com o final do ano, juros caindo um pouquinho, melhora um pouco o quadro. Lá fora, também o tema acho que não foi tão diferente, né? Principalmente para a economia americana, foi um ano melhor que o esperado em termos de atividade econômica. Eles estão com maior taxa de juros desde antes da crise de 2008, e ainda assim a economia vai crescer bem em 2023, quer dizer, o dado consolidado vai vir forte. O desemprego também está super baixo. Lá, o que está mais ainda na dúvida é a questão dos juros. Quando que vai começar a cair? Ele deve continuar no 5,5% por mais um tempinho ainda, 2024 adentro.
Então, acho que esses foram os principais temas, falando aí da maior economia do mundo e do Brasil. Se a gente olha para outros mercados, zona do euro já um pouquinho mais recessiva, atividade um pouquinho mais fraca, e China sendo um caso à parte, né? O país não conseguiu crescer como gostaria no ano de 2023. O crescimento chinês aí deve vir abaixo de 5, né? Quando vier o dado aí consolidado. Não é o que eles gostariam, né? 2 anos seguidos com crescimento um pouco mais fraco, as políticas de estímulo não funcionaram tão bem quanto se esperava, e o mercado imobiliário retraiu um pouco. Então, como eu falo que foi um ano de ajuste, porque a gente passou por aquele choque de inflação muito forte no pós-pandemia, tivemos que subir juros, parece que o trabalho ao longo de 2023 funcionou, a inflação vem cedendo, a gente vai poder voltar a ter juros mais amigáveis, e aí isso torna um cenário um pouco mais promissor, eu diria, para 2024. Christian, eu gostei muito que você já trouxe um panorama do cenário mundial, né? Porque assim como em muitos outros aspectos na economia, também a gente não é uma ilha isolada, existe todo um contexto no qual o país está inserido e que não tem como, né? Vai impactar e acabar trazendo repercussões também para a nossa economia aqui internamente. E também você deixou um gancho aí que me fez ficar curiosa, e aposto que os nossos ouvintes também estão querendo saber o que a Prof. Giana tem para nos contar sobre o que aconteceu no segmento do agro, especificamente, em 2023. É bem bacana quando a gente passa a entender essa questão da sinergia que existe entre as variáveis internas, internacionais, e como isso vai fazendo com que os resultados do nosso produto interno bruto brasileiro vai se desmembrando. E a gente tem que identificar a importância do setor do agronegócio para a geração de emprego, renda para o Brasil. Então, se a gente fala que o crescimento do PIB foi representativo em 2023, muito vem pelo agro. E aí, quando a gente fala na questão da produção de grãos, na produção de proteína animal também, o Brasil vem se destacando nesse ponto. Nós também podemos destacar a questão dos biocombustíveis. Há pouco a gente teve a questão, né, da COP28 e como o Brasil ele vem se destacando aí na questão das energias renováveis. Então, como o Brasil tem um papel importante como produtor e exportador de alimentos, agroprodutos, biocombustíveis, nesse todo. Então, nesse momento, nós precisamos olhar com atenção para o setor de agro, porque quando o agro vai bem, outros setores vão bem, né? Porque o impacto direto e indireto. Então, para 2024, nós também temos um panorama aí de possibilidades de crescimento, de continuidade de crescimento, e também nós precisamos entrar com cuidado para o olhar do El Niño. Acho que esse é um assunto que vai impactar, de certa forma, o contexto, mas a partir, né, de gestão, olhar para inovações que podem trazer adaptação com relação às mudanças climáticas, olhar também para alternativas sustentáveis, isso tudo pode ajudar com que o setor possa continuar o seu potencial de crescimento. Fenômenos ambientais também impactando, né? No agro, isso é fundamental, essa análise, né? Não só política, econômica, mas também ambiental, e cada vez mais, né, a gente tem visto o clima numa mudança muito grande, né? Desastres climáticos, crises climáticas, então tem que estar com o radar também atento a esses processos. Como o Christian nos trouxe um pouquinho do que aconteceu em 2023, eu já vou aproveitar e perguntar para ele também quais são as projeções, as expectativas para esse ano de 2024, Christian. Não, perfeito, Valesca. Eu já faço a ressalva antes de começar sobre expectativas, que quando a gente começa um ano e fala as projeções, normalmente no final do ano tudo diferente, né? Muita coisa acontece no meio do caminho. E eu cito 2023 foi emblemático porque em janeiro de 2023 a projeção do Boletim Focus, né, que compila como o mercado financeiro vai estar vendo a trajetória de algumas variáveis futuras aí ao longo do tempo, ele projetava que o nosso crescimento do produto interno bruto do Brasil ia ser algo na casa de 0,8% em 2023. Agora, quando consolidava esse perto de 3%, né? Então, no meio do caminho tem coisas que desviam a trajetória. Mas alguns pontos até são um pouco mais claros. Acho que 2024 tem uma tendência interessante a nível de mundo, que é, como eu comentei, a questão da redução dos juros. No Brasil, as projeções trazem aí que a gente já vem num ciclo de corte, né? Já saiu de 13,75, já estamos em 11,75. O Banco Central, ele traz como comunicado mesmo que ele deve continuar esse ritmo de cortes aí de 0,5% nos juros, e o Boletim Focus, como eu falei, ele espera que os juros venham para casa de 9,25 até o final do ano, a nossa taxa Selic, né, a taxa básica de juros. E isso é um componente muito positivo. E junto com isso, para
que possa haver corte de juros, a gente tem que ter a inflação também reduzindo, que é outro componente positivo. A expectativa sobre crescimento econômico, como eu falei, o Brasil cresceu muito bem, né, em 2023, e muito se deve ao agronegócio, né, a gente teve um ano de produção muito forte e tudo mais. É difícil prever que isso vai acontecer em 2024, como bem a Prof. Giano falou, né, a questão do El Niño, isso pode impactar um pouquinho. Então, expectativa de crescimento na casa de 1,5% para o ano que vem no Brasil não é um crescimento gigantesco, mas não é ruim. Já deixo claro que não chega a ser um crescimento ruim, não é uma crise ou um problema. Fora isso, eu acho que o que vai ditar o ritmo, tanto no nosso corte de juros, quanto quase tudo no ano que vem, em termos econômicos, vai ser impactado de uma maneira mais severa, é a questão dos juros nos Estados Unidos. Acho que é um elemento que, por ser a maior economia do mundo, por ser o país que tem o dólar, né, que é a moeda de transações globais, o fato dos Estados Unidos mexer em juros mexe com as variáveis de todos os outros países. Quer dizer, para a gente poder cortar a nossa taxa, vai depender dos Estados Unidos cortarem a deles também em algum momento. Então, isso tem tudo para impactar bastante de maneira forte. A gente espera que comece o ciclo de corte deles o quanto antes, que aí os mercados começam a funcionar um pouco melhor o mais cedo possível. Então, assim, minha visão geral, uma visão positiva para 2024, basicamente pelo ciclo monetário, que já entrou numa fase mais amena, né? Quer dizer, o pior de juros subindo durante muito tempo a gente passou, e aí é a questão também de tempo até a atividade econômica ir destravando, principalmente o crédito, que é uma parte que realmente impactou de uma maneira um pouco mais negativa aí em 2023. Também considerando os pontos que o professor Christian trouxe, é importante a gente destacar alguns aspectos geopolíticos, mesmo que embora haja uma baixa probabilidade, mas é importante a gente considerar, por exemplo, né, a situação entre a Ucrânia e a Rússia, ela merece uma atenção, por se tratarem, né, de lugares que são mercados de commodities, especialmente, né, por elas serem regiões importantes produtoras de grãos e petróleo. Então, nesse sentido, é importante a gente olhar também para essa questão. E quando a gente fala da guerra, do conflito, melhor dizendo, entre Israel e Hamas, é necessário a gente ficar de olho, porque se isso aumentar, isso pode afetar países produtores de petróleo que têm bastante relevância no mercado internacional. E aí, exemplo de Irã, Arábia Saudita. Então, tudo isso merece atenção também, aliado também a outras questões, né? O cenário, para que a gente possa ter uma análise de conjuntura e poder traçar alguns pontos sobre 2024, vejam que na nossa conversa muitas variáveis foram aparecendo. Então, se a gente fala que o Brasil, em 2023, aportou sobre uma política monetária contracionista, e ela foi importante à medida que a queda dos juros foi possível, decorrente, né, aí de uma inflação menor, isso também vai ser esperado, como o professor Christian falou, em relação à taxa Selic, né? E aí a gente vê, né, tanto que para 2025, 2026, a projeção é diminuir aí para casa dos 8,5. Então, nesse contexto, a gente sempre precisa considerar o que está acontecendo em nível global, e aí sim, né, olhar principalmente para o segundo semestre de 2024, que é onde se espera uma questão da redução, né, das taxas de juros aí nos principais bancos centrais, aí o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, também o Banco Central da Inglaterra, muito vai ser, né, dessa tocada. E outro ponto que também valeria destacar é com relação aos dois principais mercados mundiais, que é com relação aos Estados Unidos e à China. E quando esses países começam a mostrar alguns pontos de desaceleração, isso pode impactar também a economia global. E são dois países muito importantes para a economia brasileira. Então, nesse sentido, eu gostaria de mencionar essas duas economias, né, importantes em nível mundial e o que merece atenção para 2024. É exatamente o que a gente comentou antes, né? É que é importante a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo, é bem rapidinho mesmo, só um recado da Atistos Educação e a gente já retorna. E se você pudesse elevar seu conhecimento a outro nível? Sua chance está na Atistos Educação. Aqui você expande seu conhecimento, abrindo novas possibilidades em sua carreira profissional e acadêmica. Seja o mestre do seu destino e o doutor do seu conhecimento. Inscreva-se para mestrado e doutorado em atitus.edu.br e garanta o seu futuro agora mesmo.
Atitudes Educação. Conexões de valor. Então, pessoal, retornando, né? A gente estava conversando antes, a Giana nos alertou sobre a questão da gente acompanhar os mercados aí, americano, chinês também, em relação a esse posicionamento econômico e pensando em termos geopolíticos também. Outro dia eu estava analisando um relatório do BTG Pactual e eles trouxeram muito a questão também do México e da Índia, como dois expoentes países assim que a gente precisaria observar em termos econômicos. Não sei se o Christian poderia comentar um pouquinho sobre isso, Christian. Perfeito. Eu acho que são dois dos países emergentes que têm brilhado mais. Eu colocaria os dois junto com o Brasil, sendo alguns países que estão tendo uma atenção, principalmente das economias mais desenvolvidas, até em termos de investimento. O México está com números muito bons, ele está com inflação já reduzindo, desemprego quase 2,6, se eu estou certo no último dado, e ele tem se beneficiado muito dos Estados Unidos aí na vizinhança, né? O crescimento americano impulsionou o crescimento mexicano também nesses últimos meses, e ele entra dentro de uma questão até legal, assim, que a Jana trouxe sobre esses arranjos geopolíticos, que no pós-pandemia, até antes, né, desde os tempos lá de guerra comercial, que começou com Trump, os Estados Unidos têm tentado, de alguma forma, depender menos do mercado chinês. E o México apareceu como um elemento aí mais amigável e mais próximo para dentro do investimento americano, quer dizer, empresas americanas se instalando no México, e isso ajudou muito também a impulsionar. E a Índia é um caso à parte, né? Quer dizer, um país ainda com uma renda média muito baixa e que assim, tem um potencial de crescimento absurdo. É um país que, por um lado, ainda tem uma carência estrutural, ainda em termos de infraestrutura, tudo mais ainda um pouco precário, mas já tem um desenvolvimento tecnológico bom. Tem na área de TI, na área de telecomunicações, é um país que já tem investimentos, já tem empresas muito boas, e quem conseguir pegar o gancho, se a Índia cresce um pouco, se o nível de renda da população aumenta um pouquinho, isso já vai ser extremamente importante em termos de consumo mesmo, porque a população é muito grande. Então, realmente, são dois países, o México, a Índia, o próprio Brasil, entre os países emergentes que têm se sobressaído. A gente olha para a China um pouquinho, recuando um pouquinho, óbvio, né, a segunda maior economia do mundo, é uma economia importantíssima. Como teve essa dificuldade esse ano, a Rússia, muitos problemas com a guerra, outros países emergentes com um pouco mais de dificuldade, esses três têm saído bem. Então, acho que, de maneira geral, é essa visão que eu tenho sobre México e Índia. Já que nós engatamos nesse assunto dos países aí no cenário mundial, né, eu fiquei pensando sobre a Rússia, porque sempre se falava do BRIC, né, e o BRIC incluía a Rússia nesse processo de países em amplo desenvolvimento, só que eu imagino que o conflito com a Ucrânia deve ter tido algum impacto nesse sentido. Então, Christian, não sei se pode falar um pouquinho também sobre esse país especificamente. A Rússia sofreu impacto, o impacto foi forte, né? Houve recuo de PIB, houve dificuldades num primeiro momento. Acho que o impacto foi menor do que o esperado, por incrível que pareça, né? Em termos de variáveis econômicas. Os países do Ocidente, aí, a zona do euro, aí, a área europeia, mais Estados Unidos, Reino Unido, enfim, os países do Ocidente que apoiaram a Ucrânia, eles fizeram um embargo bastante pesado sobre a Rússia, né? A Rússia praticamente não participa hoje do sistema financeiro global, muito pouco acesso a dólares, a euros para fazer transações. Só que eles conseguiram driblar um pouco as sanções, né? Quer dizer, eles conseguiram, utilizando a China como um parceiro importante, utilizando pagamentos e recebimentos em outras moedas, conseguiram manter um pouco da sua exportação, conseguiram tirar petróleo e gás, comprar produtos. Então, houve um impacto econômico severo, houve o recuo de PIB, enfim, dificuldades no primeiro momento, principalmente com taxas de câmbio. Quem era importador e exportador para lá sofreu, inclusive, para receber os valores e não conseguia nem pagar, mas as coisas acomodaram um pouco. A Rússia conseguiu, de certa forma, se manter. Hoje, em termos de sistema financeiro, a Rússia está fora. Quer dizer, você quiser investir numa empresa russa hoje, por vias tradicionais, vai ser muito difícil. Então, se você pensar em participar de bolsa russa, ou comprar um título de dívida russo, meios tradicionais, impossível, né? Agora, que eles têm dado seus jeitos, utilizando outros mercados alternativos, eles têm dado. Mas voltando então, né, depois desse passeio pelo mundo aí, que já nos deu uma boa visão do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer nesse ano, né, em termos de cenário econômico mundial, eu queria trazer o nosso debate de volta para o país
comentar sobre um dado de uma pesquisa feita pela Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né? E essa pesquisa revelou que 6 em cada 10 entrevistados acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024, né? Economicamente falando. Então, isso pode se concretizar ou não, mas eu queria perguntar para a Giana se essa expectativa positiva, esse otimismo, pode ter um impacto também no cenário econômico, isso pode fazer com que as pessoas, enfim, consumam mais ou mantenham a economia circulando, se tem algum efeito realmente em contribuir com o crescimento econômico do país. Muito bem, Valesca. Essa questão é bem interessante, o reflexo de algumas pesquisas. Quando a gente fala na variável Produto Interno Bruto, ela é uma soma de alguns agentes macroeconômicos, ou seja, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. E quando eu falo exportações líquidas, é exportações menos importações. E aí, quando a gente destaca uma pesquisa como essa da Febraban, que mostra uma percepção otimista dos brasileiros em relação à economia, isso tende a incentivar, né? Isso pode passar uma sensação otimista e fazer com que os consumidores passem a fazer, né, um cenário mais positivo em relação às compras. E aí, um dado que é interessante a gente discutir é que, por exemplo, para a formação desse PIB, né, cerca de 60% da formação desse PIB é decorrente do consumo das famílias. Aí depois vem cerca de 20% com relação ao consumo do governo, aí cerca ali de 15% vai com relação aos investimentos voltados aí para as empresas, e aí depois nós temos o outro percentual que vai falar sobre as exportações líquidas. Então, quando a gente vê essa importância do consumo das famílias para a formação do Produto Interno Bruto, a gente vê que os consumidores, a população estando confiante com relação a esse cenário, pode trazer, né, um incentivo ao consumo. E aí, quando a gente destaca essa pesquisa da Febraban, acho que é bem interessante, né, quando a percepção das pessoas, ela vai, por exemplo, a partir de como ela percebe a questão dos impostos, da taxa de juros, da própria inflação e custo de vida, como é que está o acesso ao crédito, e aí também, né, outros pontos como o poder de compra, e aí vem muito relacionado, né, a questão da inflação, o próprio desemprego que o professor Christian relacionou. Então, nesse sentido, a gente pode destacar que é importante termos pesquisas que evidenciam positivamente essa percepção da população em relação à economia. E aí já vou engatar uma outra pergunta também, que é sobre os nossos alunos, né? Como é que a gente pode, através dos cursos, enfim, através da atuação da instituição, preparar os alunos para os desafios econômicos de 2024? Se a gente for considerar o dinamismo da economia e das relações, tanto empresariais como das relações interpessoais, né, a gente precisa sempre considerar que a tomada de decisão ela é essencial para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, né, nesse contato que os alunos têm, nessas conexões que são feitas na própria instituição, o que é importante a gente destacar? Para essa tomada de decisão, quanto mais informações, mais variáveis, quanto mais acesso a dados e a informações, muito mais atrativa e adequada vai ser essa tomada de decisão. E hoje, nós temos que fazer uma boa gestão de dados, uma boa gestão das informações que aparecem para que a gente possa sempre ter uma boa tomada de decisão e ela poder potencializar os nossos resultados, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Então, quando a gente fala numa boa gestão de empresas, a gente vai precisar ter por trás, né, um olhar das variáveis e como elas vão interferir, seja enquanto consumidor, seja como cidadão, seja como um empresário. Então, em todos esses sentidos, né, em todas essas frentes, como é importante nós termos um olhar para essas variáveis econômicas, pelas variáveis, o que está acontecendo nacional e internacionalmente, e como isso pode interferir nas nossas decisões, na decisão mais assertiva, num contexto tão dinâmico que é o que nós nos deparamos hoje. Isso está muito conectado, né, com o Attitus Learning System. Um dos nossos eixos é exatamente a conexão radical com o mercado.
E com certeza a informação tem muito poder, então quanto mais informação a pessoa tiver, reduz o risco, né, em todos os aspectos, seja no empreendimento, no investimento, numa tomada de decisão em relação a alguma aquisição, e todos os aspectos aí da vida dos estudantes, enfim, dos consumidores de uma maneira geral. Também, como os nossos ouvintes devem estar curiosos, e eu também estou, né? A área do Christian é muito voltada, a expertise dele com o mercado financeiro, com a parte de investimentos, bolsa de valores e tudo mais. Então, Christian, eu vou te perguntar assim, o que você recomendaria para quem tiver ali uma graninha guardada, quem conseguiu fazer uma economia, aonde você recomendaria que fossem feitos os investimentos esse ano? Olha, Valesca, talvez pareça que eu estou fugindo um pouco da resposta, mas não é. Primeiro ponto, eu não recomendaria nenhum produto específico, né? Nenhum investimento específico. Eu acho que o primeiro ponto que eu destacaria é que é importante diversificar investimentos. Então, você não vai necessariamente colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, acho que o primeiro destaque é a importância da diversificação, porque ela te dá uma proteção independente do cenário. Falando um pouco sobre perspectiva, na verdade, junto com diversificação, ainda também é bom destacar o perfil, né? Acho que o investimento ele depende muito da característica da pessoa e como ela reage frente ao risco, além dos objetivos que ela tem, principalmente de longo prazo. Então, para uma pessoa que não aguenta muito balanço no preço do ativo, né? O mercado de bolsa não faz sentido, né? Porque ele é mais volátil, ele sobe e cai com mais frequência. Então, para essa pessoa, é o perfil que mais adequado à renda fixa. E tem vários tipos de renda fixa também aí no meio, tem que encontrar aquele que encaixa bem em termos de prazo, de vencimento de ativo, liquidez, enfim, existem produtos financeiros para todos os gostos. Acho que esses são os dois elementos interessantes para começar, né? Primeiro, identificar o perfil como investidor e segundo, diversificar, tanto em classes de ativos quanto em riscos diferentes, quer dizer, emissores diferentes e afins. Quando a gente fala de cenário para o mercado de investimentos, aí é um pouquinho diferente, porque com os juros caindo, você cria um efeito de atratividade um pouco maior para os ativos que têm um pouco mais de risco, que são esses que balançam mais. E aí entra a Bolsa como um dos elementos. A Bolsa brasileira passou por um momento difícil entre julho de 2021 até o final de 2023, a Bolsa não passou dos 130 mil pontos, então ela ficou quase que no mesmo patamar durante 2 anos, e isso foi efeito realmente dos juros subindo, muitas pessoas saindo da Bolsa para ir para a renda fixa, um pouco também afetou o quadro global, mas é óbvio, né, que os juros têm esse efeito. Agora, com o ciclo de juros reduzindo, isso torna um pouco mais atrativo também esses investimentos mais voláteis, né? Então, bolsa de valores, fundos imobiliários e afins. Então, eu diria que o cenário é mais favorável, mas também não significa que seja para todo mundo correr para a Bolsa, né? Eu acho que tem que primeiro conhecer o seu próprio perfil, conhecer o quanto você aguenta de risco, né? Tanto em termos de psicológicos, né? Quer dizer, a capacidade de aceitar o risco e também em termos financeiros, né? Porque se você tem necessidade do recurso, não dá para pôr num negócio que pode cair no mês seguinte, né? Então, acho que é um pouco se conhecer, né? Como investidor e diversificar. Coloca um pouquinho cada coisa aí e mantém um horizonte de longo prazo, que acho que esse acaba sendo o caminho mais adequado. Ótimas dicas, hein? A velha máxima de que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta faz todo sentido aqui nesse contexto, né? Mas olha, tá muito bom o nosso debate aqui, mas estamos chegando ao final de mais um episódio do Achatus Talks. Hoje nós recebemos a professora Giana Mores, que é professora do curso de mestrado em administração da Achatus Educação. Professora Giana, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigada, um abraço a todos e que tenhamos uma economia de 2024 muito próspera. Isso é o que esperamos todos, né? E também agradecer a presença do economista, o Christian Peliza. Muito obrigada, Christian, também pelas suas contribuições aqui hoje. Eu agradeço pelo convite, agradeço a Achatus e me coloco à disposição. Sempre que precisarem, estamos aí. E para os nossos ouvintes, a gente lembra que toda semana tem episódio novo do Achatus Talks nas principais plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Também deixe seu comentário falando o que você achou do nosso papo. Pode sugerir novas temáticas também. E não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e até mesmo no TikTok.
Também pode ficar sabendo de todos os nossos diferenciais e as informações sobre os nossos cursos no nosso site www.atitus.edu.br. Deixo um abraço a todos e esperamos que esse ano de 2024 venha com uma economia muito forte, muito próspera para todos nós. Um abraço, até o próximo episódio. Atitus Talks, conectando você ao universo Atitus.